virando um triatleta. Esse vídeo é para responder, na verdade tentar responder uma das questões mais corriqueiras que as pessoas têm no processo de emagrecimento, que é: o que eu posso comer? Né? Então, muita gente tem dúvida ou pede dicas para outras pessoas do que pode ou não pode comer, pede cardápio de outras pessoas, pede dicas do que as outras pessoas estão comendo, e eu vou explicar aqui por que isso não funciona. Idealmente, todos nós deveríamos ter uma ajuda profissional nesse sentido. Então, ter uma nutricionista para montar o cardápio para a gente, saber exatamente o que a gente pode comer a cada etapa do dia, porque eu vou explicar aqui sobre a matemática do emagrecimento, que, em linhas gerais, é o que vai comandar se nós vamos perder peso ou ganhar peso. Lembrando que perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Emagrecer é ter menos gordura. Perder peso envolve perder também massa magra, perder água e tudo mais. E não é isso que é o mais saudável. O mais saudável é ter o menos gordura possível no corpo. Dependendo de como nós nos alimentamos, nosso corpo vai usar mais a gordura como fonte de energia, mais músculos como fonte de energia, ou até os carboidratos e outros alimentos que ingerimos como fonte de energia. Mas isso é tema para outra explicação. Quero me ater hoje apenas à matemática, que é a quantidade de calorias que ingerimos contra a quantidade de calorias que gastamos. Eu uso para mim a quantidade de calorias que o meu corpo gasta apenas para se manter vivo, que é a chamada taxa metabólica basal. Então, no linguajar técnico, é a sigla TMB. T de tatu, M de Maria, B de bola. Todo mundo deveria saber qual que é a sua taxa metabólica basal. Por quê? Porque se nós comermos mais do que nós gastamos, nós vamos engordar ou ganhar peso, no caso de estar fazendo hipertrofia e tudo mais. Nós vamos se ater na perda de gordura, perda de peso também. Quando ingerimos menos calorias do que gastamos, nós vamos perder peso. Porém, se nós não sabemos quantas calorias nós gastamos, como a gente vai saber quantas calorias a gente pode comer? Então, a primeira informação que você tem que ter é quantas calorias você gasta sem fazer nada. Porque quando você gastar energia fazendo exercício, essas calorias serão extras e aí você terá um novo plano de alimentação. Porém, para pessoas que não fazem exercício, na verdade para todas as pessoas, tem que ter informação de quantas calorias você gasta em repouso, a taxa metabólica basal. A melhor maneira de você saber esse número seria ter um acompanhamento médico, fazer os exames corretamente e ele te daria esse número, seja nutricionista, seja outro profissional da saúde que tem um equipamento adequado para te falar isso. Porém, nem todo mundo tem acesso e recursos para poder ter um profissional da saúde acompanhando. Então eu vou te falar duas formas como você pode obter essa informação. A primeira é grátis, a segunda você vai gastar um pouco, porém menos do que se você fosse buscar um profissional. Existe uma fórmula que calcula aproximadamente quantas calorias você gasta em repouso. Eu vou deixar aqui no link do vídeo o link para você ter acesso a essa fórmula na internet. E você nem precisa fazer a conta, você pode apenas entrar com os dados lá no formulário do site que vai aparecer e você vai ter um resultado de número de calorias de volta. A segunda forma é ter uma balança que te dá essa taxa metabólica basal. Tá? Uma balança dessa, a que eu uso por exemplo, custa entre 250 e 300 reais, dependendo da loja que você compra. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para se você optar por comprar uma balança dessa, você ter acesso fácil a ela. Tá? A diferença, no meu caso, do que a fórmula diz para o que a balança diz, dá em torno de 10%. Então você tem que saber que o número da fórmula é um número aproximado. Por isso que é ideal que você tenha uma medição mais precisa disso. Porém, se você não tiver condições, não tem problema. Pode levar em consideração o número que a fórmula vai te fornecer e desconta algo em torno de 10%. Então, para cada 1.000 calorias, você desconta 100. Para cada 2.000 calorias, você desconta 200. E assim você vai ter uma margem de segurança para saber o quanto você pode ou não pode comer. Quanto devemos comer para emagrecer e em quanto tempo? Primeira coisa é,
a gente não tem que ter pressa para emagrecer. E quanto mais rápido o processo de emagrecimento, quer dizer que a gente está ingerindo muito menos calorias do que a gente consome. E isso é agressivo para o nosso metabolismo. A tendência é que ele gaste cada vez menos calorias e provavelmente você não vai conseguir manter o padrão de alimentação por muito tempo. E quando você voltar a se alimentar do jeito que você se alimentava antes, você vai engordar ainda mais, porque o seu metabolismo vai gastar menos calorias para se manter vivo. Então o ideal é que o processo seja gradual, com uma alimentação que você consegue manter para o resto da vida. Tudo bem? Então vamos lá para a matemática do emagrecimento. Para você perder 1 kg de gordura, você tem que consumir de 7.000 a 8.000 calorias a menos do que você ingere. Alguns estudos dizem 7.000, outros dizem 8.000. Eu uso 8.000 porque eu sempre me baseio pelo número mais desfavorável a mim, para eu ter uma margem de segurança. Então, para cada 8.000 calorias que eu ingerir a menos do que eu gasto, eu vou perder 1 kg de gordura. Caso fosse um número exato de gordura que eu vou perder. Porém, dependendo de como eu estou me alimentando e de que tipo de exercício eu estou fazendo, meu corpo vai ter fontes diferentes de energia. Então pode ser que eu perca mais gordura, mais massa muscular, vai depender muito. Porém, um fato é que você tem que ingerir menos calorias do que você consome. Tá? Então a conta para gordura é essa: 7.000 a 8.000 calorias, eu uso 8.000. Isso quer dizer que, vamos supor que eu gaste 200 calorias a mais do que eu ingiro todos os dias. Eu vou demorar mais ou menos 40 dias para perder 1 kg de gordura. É um bom ritmo, tá? Porque eu vou acabar perdendo um pouco mais de peso do que isso. Ainda mais se eu for uma pessoa sedentária, que não faz exercício. Isso quer dizer que em um ano eu vou perder um pouco menos de 10 quilos. É muito melhor do que engordar 10 quilos em um ano, que é o que a maioria das pessoas não se atenta. Não quer perder 10 quilos em um mês, mas não consegue ter um emagrecimento estável. Então você tem que sempre fazer essa conta, que é um pouco complicada no começo, justamente para a gente não saber primeiro quanto a gente tem que comer em termos de calorias. Ainda não estou entrando em nada específico de nutrientes, qualidade dos alimentos e tudo mais, falando apenas de calorias, tá? Mas é importante você também ter consciência da qualidade dos alimentos que você come, tá? Não apenas nas calorias. Falando apenas de calorias, agora você já sabe então qual a conta que você tem que fazer para saber o quanto você vai emagrecer e em quanto tempo, tá? Aproximadamente. A grande questão agora é, como eu sei a caloria dos alimentos que eu estou ingerindo? Se o alimento é industrializado, vem dentro de uma embalagem, que aliás, na minha opinião, são alimentos que a gente deveria consumir cada vez menos, estão escritos lá atrás todos os nutrientes e a quantidade de calorias, de carboidratos e tudo mais. Então é mais fácil. Já para alimentos que não são industrializados, que a gente come no buffet de restaurantes, ou que a gente cozinha em casa e tudo mais, é um pouco mais complicado a gente saber. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um aplicativo que pode te ajudar muito também nisso. Você pode colocar lá qual a quantidade do alimento que você está consumindo, inclusive ele tem alimentos de diversas redes, de fast food, de restaurantes e tudo mais, então ele é muito útil para você saber quantas calorias você está consumindo. E também quais nutrientes você está consumindo, que vitaminas, quantidade de fibras, de carboidratos, de proteínas e de gordura. Tem tudo no aplicativo que eu vou colocar aqui na descrição. Você vai precisar contar calorias para sempre? Não. Porque vai chegar em um dado momento, você já vai ter uma noção de quantas calorias e até de quais nutrientes tem naquele alimento que você está consumindo. Então, aos poucos, você vai criar a consciência da qualidade dos alimentos e da quantidade que você tem que comer de cada um. Claro que, se você tiver uma nutricionista, você vai fazer o acompanhamento com ela ou com ele e ele vai ajustar tudo isso para você durante o seu processo. Até porque você vai perceber, se você acompanhar com a fórmula que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, quantas calorias você gasta em repouso, e quanto menos você pesa, menos calorias você vai gastar. Então, teoricamente, quanto mais peso você perde, menos coisas você tem que comer para você continuar perdendo peso. Por isso que perdemos bastante peso no início de um processo de emagrecimento
e aos poucos vamos perdendo cada vez menos. É por esse motivo. Além também de cada dia que passa nós ficamos mais velhos, e você vai perceber também na fórmula que quanto mais velho nós ficamos, menos calorias nós gastamos. Estamos condenados por causa disso? Não. Se nós fizermos exercícios que aceleram o nosso metabolismo em repouso, se tivermos mais músculos, então uma alimentação adequada, com exercícios de musculação e outros exercícios que aumentam a nossa massa magra, e algumas outras opções que temos para a gente aumentar o nosso metabolismo, a gente consegue equalizar essa conta conforme formos envelhecendo, para a gente envelhecer com qualidade. Então agora você já tem recurso suficiente para você poder tomar as decisões corretas na hora de se alimentar e você saber o quanto você pode comer. Então não precisa mais perguntar se precisa cortar alguma coisa, se você pode comer tais coisas de final de semana. Faça a conta semanalmente, porque você já vai levar em conta os exageros que normalmente cometemos no final de semana e você vai saber semanalmente se você está comendo mais ou menos calorias do que você gasta. E aí você também vai conseguir saber em quanto tempo você vai perder aquela quantidade de peso que você quer. E não ter pressa. É melhor você fazer uma coisa. O ideal, na verdade, é fazer uma coisa que você possa seguir pro resto da vida. Não adianta emagrecer rápido e engordar rápido. Cada vez que você faz esse processo de o chamado efeito sanfona, você está prejudicando o seu metabolismo, porque ele está ficando cada vez mais lento. Então, o foco é mudar hábitos aos poucos para que isso dure a vida inteira, tá? Então, se você chegou até aqui, você tem bastante informação, se inscreve no canal, clica no joinha, clica no sininho, me acompanha, eu vou colocar ainda mais informação relevante para ajudar no processo de emagrecimento, mas não só nisso, bem-estar, felicidade, tranquilidade, é isso que a gente está buscando, tá? Valeu!